Vamos lá, então. Vamos lá, bom pessoal. É um enorme prazer aí apresentar essa linha super especial que a gente vem falando para vocês, né, no nosso grupo. Está chegando o nosso lançamento, né? Super ansiosa aí. Meu time também sabe aí o quanto a gente trabalhou assim com muito carinho, muita dedicação aí na linha de caixas para que ela realmente ficasse diferenciada, né? Então hoje introduzo aí, apresento para vocês oficialmente, em primeira mão, o lançamento da nossa linha Cachos, tá? Essa linha vai ficar disponível para vocês para venda a partir da semana que vem, da terça-feira que vem, tá? Mas hoje, em primeira mão, aí vocês vão conhecer esses produtos tão especiais, tá bom? Então vamos lá, por favor, Evelyn. Bom, então gostaria de compartilhar com vocês, falando da nossa linha de caixas, qual que é a nossa visão em relação a essa linha, né? Então hoje a gente está celebrando mais que um lançamento. Todos os lançamentos são importantes e muito especiais, mas como a Mali mesmo comentou, né? Essa é uma linha de destaque, é uma linha que vem sendo buscada. A gente teve solicitações de pessoas para eu mesma, né? Sou uma cacheada e foi participei de todos os testes, mas a gente sabe o quanto é desafiador encontrar produtos de mercado, produtos para cacheadas com uma qualidade, né? E que possam atender, vamos dizer assim, uma curva, uma gama de curvaturas maior, né? Que a gente sabe que o cacheado tem diferença aí, né? E a gente vai falar um pouquinho mais. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês, celebrando esse lançamento, porque para a gente a linha Cachos ela nasce do compromisso com autenticidade, né? Identidade, né? Nada melhor do que você poder assumir os seus cachos com prazer, com naturalidade, né? Força, claro, porque você mostra sua identidade, né? É cultura, é respeito à textura natural dos fios, né? É excelência em cuidado capilar e realmente o desejo de transformar o cuidado numa experiência diferenciada. E é isso que traduz aí a nossa linha Cachos. Então vamos lá, quero apresentar para vocês em primeira mão a nossa linha de cachos. Mas antes, claro que antes, né? Claro, está todo mundo ansioso para ver quais são os produtos. Mas, olha, eu como uma cacheada, eu tenho as minhas dores, as dores que me incomodam aí quando eu realmente quero deixar assim, quando eu estou em busca de produtos para cachos, porque assim, para mim, o que mais me incomoda aí principalmente é o frizz constante. Né? A gente sabe quem tem cabelos cacheados. Primeiro, tem cacheadas aí, além da Andrea, me responda aqui no chat se tem mais cacheadas aí para a gente compartilhar essas dores, né? Então, quais são as principais dores que incomodam quem tem os cabelos cacheados? E são as minhas dores também. Então, eu posso elencar aqui como um primeiro, aqui do número um, é o frizz. É o frizz, sabe aquele efeito arrepiado que a gente, né, sai com o cabelo, deu aquela definição, mas né, daquele efeito cheio de frizz, parece que os fios estão todos quebrados. Essa é uma das dores que incomodam e muito. Estática dos fios, né? Que é aquele, sabe aquele cabelo, parece que, ai meu Deus, estou meio choque, meus cabelos estão arrepiados. Isso incomoda e muito. E a falta de definição, gente, fala. Sabe aquele cabelo que você lava e ele fica assim, né? Sem definição, ele não fica um cacho bonito, é aquela dificuldade de retenção do cacho. Depois quero saber se vocês já ouviram falar em memória do cacho. Sabe quando você define, faz aquela definição, aí você vai dormir, aquele famoso, o nome que a gente conhece, o day after, né? Que é o dia seguinte para o cabelo cacheado. É uma coisa de louco, que você dorme, faz aquele cabelo maravilhoso no dia seguinte você dorme e você tá com o cabelo assim, ó, né? Então, esse é uma das dores, a falta de memória de cacho, né? Daquela retenção, do dia seguinte você ainda ter o cacho bonito.
E outra coisa, fios opacos e sem brilho, né? Uma das coisas mais buscadas pelas cacheadas, brilho, né? Porque uma das dificuldades é quem tem cabelo cacheado, a oleosidade natural, ela não chega nas pontas, né? Justamente pela curvatura do fio, né? Então, a gente tem essa dificuldade de não ter brilho, né? As pontas ressecadas, os fios ficam indisciplinados, e quando toma chuva, então, naqueles dias mais úmidos, aí sim que ele fica assim, né? Todo sem definição, fios constantemente embaraçados, aí ocorre muito aquilo que, né? Aquela queda por quebra, né? Porque tem aquela dificuldade para pentear, ruptura dos fios, né? Não é que os fios estão caindo por conta de um problema de queda capilar, mas eles rompem por quebra mesmo, né? E fala para mim dos resíduos de produtos. A cacheada que já não comprou aquele finalizador e ficou cheio de caspa nos fios e no couro cabeludo, parecendo falsa caspa, mas é residual de produto. Não é um polímero adequado, não é um polímero maleável que oferece uma definição sem dar esse efeito falsa caspa, né? E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, que eu não sei se todo mundo conhece aqui: insegurança com a transição capilar. Não sei se todo mundo aqui sabe o que é a transição capilar. Mas a transição capilar, sabe aquelas mulheres que têm os cabelos cacheados e fazem algum tipo de química, né? Química para alisamento e progressiva, e aí elas resolvem realmente assumir os cachos, voltar à naturalidade dos seus cabelos cacheados. E aí o que acontece? O cabelo, ele começa a crescer, então você tem o quê? Raiz cacheada e comprimento dos fios alisados. Então, não é uma coisa tão legal. Os fios podem demorar de meses a um ano, né? Se você não cortar com muita frequência. Então, o que a gente pode oferecer para deixar esses fios, vamos dizer assim, raiz e comprimento mais igualados, né? Trazer uma naturalidade para essa pessoa que está em transição capilar. Então, isso é muito, muito importante. O finalizador, ele é muito importante nessa etapa. E, claro, quem nunca, o cacheado aí me fala, depois comenta no cacho, que não tem dificuldade de encontrar o produto ideal, né? Ou o shampoo não se dá muito bem, o finalizador não definiu, eu não encontrei aquele produto que realmente tira meu frizz, traz brilho. Então, gente, hoje eu trouxe para vocês uma super linha que atende aí, supre todas essas dores. Eu estou falando com propriedade porque a gente fez muitos testes e eu testei, aprovei, a gente teve muitas cacheadas aí que também aprovaram. Então, vamos lá, vamos conhecer agora em primeira mão a nossa super linha de cachos. Chegou, então aqui está a nossa linda linha de cachos. Ela traz 4 produtos especiais, né? Que ela foi especialmente desenvolvida para as curvaturas de cabelo 3A 4C. Eu trouxe até a imagem para vocês conhecerem, né? Que o 3A ele vai de um cacheado mais ondulado, mais solto, e o 4C até um cabelo mais crespo, realmente. Então, a gente conseguiu alcançar um range muito extenso, né? Que a gente pudesse, qual que é o propósito da nossa linha? Que a gente pudesse suprir todas essas dores que eu comentei com vocês, trazendo muita naturalidade, né? Trazendo, valorizando o que tem de melhor no cabelo cacheado. Então, apresento para vocês o nosso shampoo hidratante, a nossa máscara capilar de efeito teia, depois eu vou falar mais detalhadamente para vocês, o Live Modelador e a geleia ativadora. Esses dois aí dá uma duplinha de finalização que, ó, vou contar em mais detalhes para vocês. Vamos para o próximo slide. Bom, contando um pouco para vocês, antes da gente iniciar e falar individualmente de cada produto, vocês sabem, né? A Braskem não faz nada sem testar, sem ter comprovado. A gente só entrega realmente quando a gente sabe que é aquele produto que vai trazer resultado. Então, como vocês já conhecem, toda a nossa linha, ela é
vegana, né? Nossos produtos, eles não são testados em animais, nós não utilizamos produtos de origem animal. E a linha de cachos, né, ela foi testada e comprovada com eficácia em testes instrumentais. O que são isso? São equipamentos de laboratório, através de um laboratório, de um parceiro nosso, onde foram realizados testes para comprovar, são testes em equipamentos para comprovar os resultados que eu vou falar para vocês. E nós testamos e aprovamos em cabelos cacheados naturais, né? Então a gente faz o teste em laboratório, a gente faz o teste em pessoas reais, mesmo para trazer toda a segurança aí dos nossos produtos e eficácia. O que a gente traz de super diferenciado dessa linha? Resistência à umidade, né? Então, uma das buscas e um dos resultados super incríveis que a gente teve é a resistência à umidade, né? Os fios também ficam mais comportados, fios mais alinhados e definição e retenção de cachos, ó, por muito mais tempo. Aquilo que eu comentei com vocês, a memória do cacho também. Redução do frizz e redução da força para pentear. Sim, e também cachos com muito mais brilho, porque é uma das buscas mais procuradas aí, é a hidratação, é o brilho, a maciez. Então, essa linha, ela está extremamente completa, trazendo aí, como eu comentei com vocês, curvatura de 3A até 4C. Vamos conhecer os produtos individualmente? Apresento para vocês o primeiro passo aqui da nossa linha, tá? É o nosso shampoo hidratante para cachos, né? Nós trouxemos esse produto na volumetria de 300 ml. Gente, embalagens super sofisticadas. Eu sempre gosto de comentar sobre isso, porque isso valoriza o produto, não é só o conteúdo, mas a roupagem, né? O visual dele. Então, a linha, a estética dele está acompanhando realmente a eficácia, o resultado, porque ficou uma linha maravilhosa aí de efeito, carinha de produtos profissionais mesmo, né? E resultados profissionais. Então, o shampoo hidratante, ele vem na volumetria de 300 ml. Toda a linha de cacho conta com a associação de 3 ativos super especiais, que é a proteína do baobá, o óleo de coco e o óleo de argan. A associação desses 3 produtos, ele oferece um tratamento super especial de nutrição, de hidratação, de reconstrução do fio. Sim, a proteína do baobá tem essa propriedade, e fora que todo mundo já conhece coco e argan. A gente está falando de uma dupla de óleos que é infalível, tá? Fora que essa formulação, gente, quero mostrar para vocês. A gente trouxe aqui, eu não sei se todo mundo vai conseguir ver, é um shampoo transparente e ele é extremamente suave no sentido, ele é livre de sulfatos. Então a gente trouxe uma formulação mais suave para vocês, né? Então o cabelo cacheado, ele precisa dessa suavidade, porque como é um cabelo que já é mais delicado, mais sensível e que não pode realmente utilizar componentes detergênicos, né, que formam a espuma, mais agressivos. Então, a gente não utiliza, a gente utiliza agentes detergênicos livres de sulfato, né, que pode realmente deixar os fios por exemplo, quando você utiliza shampoos convencionais no cabelo cacheado, deixa os fios mais ressecados, né? E é um cabelo que já não tem tanta oleosidade desde a raiz. Então, o primeiro passo do shampoo é super importante. Então, eu quero limpeza suave, ele vai preparar os fios para definição, porque a formulação já vai trazer limpeza e hidratação ao mesmo tempo. Ele vai promover brilho, controle do frizz e ele deixa os cachos super leves e soltos. Quando você já está lavando, você já percebe aquele deslizamento, o cabelo já começa a ficar mais soltinho desde a lavagem. Isso é super importante para quem tem cabelo cacheado, porque se o cabelo, não sei se todo mundo já ouviu falar, aquele efeito alface que dá aquela travada quando você lava com shampoo que tem muito agente detergênico, que é conhecido como lauril, éter sulfato de sódio, né?
Então, às vezes, esse tipo de shampoo, ele limpa tanto que ele tira o bom, o que é bom e o que não é. Então, ele limpa demais, tirando o quê? A oleosidade natural do couro cabeludo. Mas esse shampoo trouxe essa suavidade, limpar com suavidade, sem remover o que é essencial aí para os cachos. Então, esse é o primeiro passo que temos, o nosso shampoo. Vamos para conhecer o próximo produto, que é a nossa, tchan, 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 nossa máscara capilar de efeito teia, que eu comentei com vocês. Esse produto, gente, essa máscara é a máscara. Sabe quando a gente está buscando aquele tratamento, aquela hidratação e aquela nutrição que a gente sabe que os cabelos cacheados precisam? É o que a gente mais precisa, é hidratar os fios, devolver, né, trazer um pouco mais dessa oleosidade, trazendo o que? Ativos vegetais, óleos vegetais. Os óleos, eles são extremamente importantes numa composição, numa forma de tratamento de uma máscara. Eu vou apresentar aqui para vocês a nossa máscara, porque o que é o efeito teia? Eu tenho que mostrar para vocês, não sei se vocês já ouviram falar. O efeito teia nada mais é do que esta rede, que ela é formada por polímeros que promovem um efeito de uma rede polimérica. E ele promove esse efeito aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver a minha mão. Esse é o efeito teia, tá? Ele não é só apenas um efeito visual, mas ele está trazendo para a formulação, além de deslizamento, um sensorial, gente, um sensorial incrível, aquele efeito que realmente desliza o cabelo, desembaraça os fios mais facilmente. Eu acho que a apresentação fechou. Acho que ela caiu agora. Aproveita agora que você está com uma imagem maior, mostra esse efeito teia, Vou mostrar aqui. que é demais esse efeito teia. Eu apliquei aqui na minha mão a Mostra máscara. contra seu fundo preto da camiseta, que dá para ver bem. Bom, Ó, ó, isso. Ele é é muito um legal. efeito super legal, né? De estar de estilização dos fios, né? Mas é como eu comentei, é uma propriedade diferenciada do produto porque oferece maior deslizamento sensorial, desembaraço, maciez para os fios. Gente, essa fórmula ela tá incrível. E esse produto, ele pode ser utilizado como máscara que você deixa mais tempo nos fios, para aquela semana que você precisa dar aquela hidratada, ou ele pode ser utilizado como condicionador, né? Ele tem essa dupla ação, porque a gente precisa realmente de condicionamento, a gente precisa de hidratação e nutrição. Então, essa fórmula, ela oferece a disciplina aos fios sem pesar, ela hidrata e nutre, ela já auxilia na definição, ajudando realmente os finalizadores a deixar os fios mais cacheados e definidos. Confere brilho e maciez. Esse polímero, além desses benefícios que eu comentei, por ser um polímero, forma essa rede, né, esse efeito de teia, ele também confere brilho para os fios. Então, é uma fórmula muito robusta, uma fórmula diferenciada e que vai trazer todo esse tratamento que a gente precisa durante o banho, né? Então, é um produto enxaguável. Agora, quero apresentar para vocês a nossa linha, nossos produtos de finalização capilar. Gente, shampoo é importante, máscara é super importante também, mas quem não gosta, qual cacheada aí que não gosta de ter aqueles cachos definidos, aquele sensorial, como eu comentei com vocês, né? Aquele efeito memória dos cachos. Gente, nós desenvolvemos dois produtos especiais para finalização. O primeiro é o nosso Living Modelador de 270 ml. Ele vem nessa embalagem, tá vendo? Essa válvula pump. Por quê? Facilita
para a gente fazer o quê? O que a gente gosta muito de fazer. Eu, como cacheada, amo fazer isso. Misturinhas, tá? Então, a gente trouxe uma duplinha aí que pode ser utilizado individualmente ou pode ser combinado. São dois produtos para serem utilizados ou juntos ou separadamente. O Living, eu trago uma formulação cremosa, né? De um creme, de um finalizador cremoso, que ele traz realmente muito mais modelagem para os fios. Ele ajuda na definição e ele também auxilia na redução de frizz, mesmo em alta umidade, que eu comentei com vocês que foi um dos testes instrumentais que nós realizamos. E aí, o que ele ajuda a fazer? Ele deixa os fios definidos e cacheados por muito mais tempo. Eu comentei com vocês do efeito memória, né? Então, é muito legal você aplicar o produto num dia e no dia seguinte você acordar ainda com os cabelos bonitos e definidos, né? Então, isso é esperado de um produto finalizador. E quando eu comentei com vocês da transição capilar, gente, o finalizador é um dos produtos mais importantes para quem está fazendo transição, porque você realmente quer tentar igualar a sua raiz às suas pontas. E é realmente um desafio, né? Você tem as pontas ali ainda alisadas por algum tipo de química, mas olha que legal, se você tiver um produto bacana, que traz uma naturalidade, deixa os cachos definidos sem pesar, sem ficar aquele efeito acrílico pesado que pode quebrar no dia seguinte e você acordar com o cabelo todo volumoso, né? Então, a proposta do nosso living é essa: definição prolongada, brilho e maciez e realçar a curvatura natural do cabelo. Porque é muito legal você deixar os cachos com um aspecto natural, né? Ele não ficar com aquele aspecto de, eu realmente passei alguma coisa, tá pesado, tá carregado, né? Não, ele deixa os cabelos naturalmente bonitos, definidos e com brilho, sem frizz. Esse é o nosso livre. E uma dica que eu coloquei aqui para vocês, né, é que ele é ideal para fazer as misturinhas, né? E com quem que nós vamos misturar esse produto? Com outro finalizador maravilhoso da nossa linha, que é, vamos lá para o próximo produto. Tchan, 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 tchan. A nossa geleia ativadora de cachos, né, de 250 gramas. Então, esse produto, ele foi desenvolvido para ser associado com o nosso Living, maravilhoso, ou você pode utilizá-lo separadamente, tá? O que a nossa geleia traz de diferente, né? O Living, como todos já conhecem, ele tem uma função mais cremosa, né? Ele é um produto mais creme, né? De definição, ele ajuda na penteabilidade dos fios, reduzir o esforço para pentear. A geleia, ela traz a função de ativação do cacho, né? Ela vai modelar junto em associação com o living, gente, fica fantástico, dá um efeito de, é uma definição assim, porque ela traz aquele brilho, né? Porque na composição a gente tem agentes polímeros naturais, né? Aqui a gente trabalhou com um ingrediente, um polímero super exclusivo derivado de amido de tapioca. Ele fornece essa definição, deixando os cachos naturalmente mais delicados. Porque existem muitas geleias de mercado que usam os polímeros acrílicos mais sintéticos, né? E esses polímeros, muitas vezes, dão aquele efeito que eu comentei com vocês, sabe aquele acrílico? Ele fica bonito de imediato, mas o efeito acrílico, ele se quebra, né? E quando se quebra, o cabelo perde, né? Perdeu a retenção, aí o efeito memória, então a gente perde a definição. E alguns polímeros, não sei se vocês já viram, mas eu já utilizei alguns que dão aquele efeito falsa caspa, né? Que eu comentei com vocês lá no início. Então, quanto mais você usa, é cumulativo, né? O cabelo vai ficando mais, digamos aqui, com aqueles flakezinhos, né? Com aquelas
caspinhas, né? Então dá aquela impressão, nossa, tô com o cabelo sujo, né? Então tem que ficar usando antirresíduos com mais frequência. E esse tipo de polímero que a gente trabalhou aqui, não, ele é diferenciado. Ele dá brilho, definição, sem quebrar, sem rigidez. Então, os fios ficam muito mais resistentes também à umidade, a gente consegue controlar o frizz e o volume, né? E uma definição prolongada que eu comentei com vocês. E uma coisa que é muito esperada em cacho é movimento, né? A gente busca, né, os cachos que com movimento, com definição, que eles não fiquem, né, aquele efeito duro, parecendo, nossa, eu passei laquê, né? Laquê que realmente produz também esse efeito de falsa caspa, né? Porque ele deixa o cabelo tão rígido, mas a geleia é diferenciada. Eu quero mostrar aqui para vocês, talvez vocês não vão conseguir ver aqui o efeito do brilho, mas eu coloquei aqui, eu trouxe um becker aqui de laboratório para minha casa aqui, mas para vocês verem o efeito da geleia, gente, ela é super brilhante, ela é super fácil de aplicar, né? A gente não definiu, né, por acaso essa embalagem. Porque as geleias, elas são super práticas para serem utilizadas em pote. E para fazer a misturinha, gente, é super simples. Você pega uma quantidade do pote, dá aquelas pampadinhas que eu comentei com vocês do Living, faz a misturinha e passa no cacho. Ou utiliza separadamente. Mas, ó, minha dica é associar os dois, o resultado, ó, fica top. O creme vem, o living vem com aquela nutrição, aquela hidratação de living mesmo, aquela definição, e a geleia dá aquele efeito de movimento com aquele brilho, sabe aquela modelagem ativadora? Então, gente, essa duplinha aqui é show, tá bom? Então, eu indico que vocês realmente recomendem aí para suas clientes, as cacheadas testem. A gente já teve algumas aqui voluntárias que testaram e aprovaram aqui, que estão aqui no grupo também. Então, assim, só testando para ver, tá? E depois vocês me contem como é que foi aí a experiência do pessoal. Vocês sabem que a gente ama receber aí os comentários do pessoal, né? Dar os depoimentos para a gente, porque isso também só fortalece aí os nossos resultados, não é mesmo? Então, vamos para o próximo slide. Bom, aqui a gente colocou para mostrar para vocês a nossa página de caixas no nosso catálogo. Gente, então tem novidades aí, né? Além da nossa linha maravilhosa de produtos cacheados, a gente está lançando um novo catálogo também de produtos, né? Com a nossa maravilhosa linha aí dos produtos da Braskem. E essa é a carinha aqui das duas páginas onde vocês vão encontrar mais informações sobre a linha Cachos, né? Como vocês podem ver, cada produto aqui tem seus benefícios. Na parte superior, a gente fala aqui sobre os testes que foram realizados, a nossa dica aí de mistura. E aí vocês vão ver mais abaixo um QR Code, né? Um QR Code, para vocês saberem um pouco mais sobre os nossos testes, né? Então vocês vão conhecer aí como que foi os resultados, como que foram feitos esses testes instrumentais, né? Vocês vão saber um pouco mais. E nós temos aí algumas voluntárias que testaram os nossos produtos para vocês verem o antes e depois. Mas eu também vou mostrar eles aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, como eu comentei com vocês, né? Nada se faz, a gente não comprova nada sem os nossos testes, né? Então, além dos testes instrumentais, é que a gente quer mostrar para vocês o resultado super especial aí de alguns dos nossos voluntários que testaram e aprovaram a nossa linha. Por favor, vamos conhecer aí alguns voluntários que testaram. Gente, antes mesmo só de mostrar para vocês as imagens do pessoal, mas a gente manteve aqui só para vocês saberem rapidamente, é o que eu comentei com vocês. Quando vocês entrarem no QR Code, vocês vão ver os resultados que a gente teve nos testes instrumentais, tá? Eu não preciso entrar em tantos detalhes agora,
Mas olha que legal, até 78% menos volume, até 25% menos aumento de volume mesmo após 6 horas, né? Até 21% menos força para pentear. Então, você tem redução da quebra, né? Então, gente, vale a pena depois vocês entrarem e conhecerem com mais detalhes os resultados dos nossos testes instrumentais. Agora eu vou mostrar para vocês a foto dos nossos voluntários. Bom, aqui a gente teve, né, a participação aqui que a gente colocou de algumas voluntárias. A gente quis trazer diferentes tipos de curvaturas para vocês verem como que os nossos produtos se comportaram aí nos cabelos dessas cacheadas voluntárias. Vejam que interessante, né? Olha essa primeira imagem, né? Aqui a gente tem um cabelo aí, digamos, de 3A, uma curvatura entre 3A e 3B. Olha a definição desse antes e depois da primeira voluntária. A segunda voluntária, a gente nota, tá vendo? As pontas dela cacheadas, mas sem muita definição. A raiz também sem muita definição. Olha que lindo que ficou esse pós, né? Uma definição do cacho desde a raiz e com brilho. Notem o visual do brilho. Isso é uma coisa que foi sensacional para todas, né? Então, aqui a gente tem mais abaixo, da esquerda para a direita, a mesma garota de cima, né? Olha que lindo que ficou a definição dos cachos atrás, né? Na parte de trás a gente vê todo o comprimento. E olha essa terceira voluntária, gente. Ela tem um cabelo mais crespo, né? Então, mais próximo aí de um 4B, entre 4A e 4B. Então, vejam o resultado desses cachos também, né? Então, a gente via muito frizz, falta de definição, né? Então, realmente, olha que lindo que esse cabelo tá desde a raiz. Ele vem com definição e a cara, a carinha de cabelo tratado, de cabelo cuidado, né? Isso que a linha demonstra realmente, todo esse resultado de cabelo saudável, né? Gente, notem esse cabelo cacheado aqui. A voluntária, ela é um 4C, né, que é essa cacheada abaixo da última linha, da esquerda para a direita, dos fios loiros. Olha que legal também, a mesma coisa, um fio sem definição, a raiz muito mais crespa, né, as pontas indefinidas, o cabelo com volume, mas um volume não definido, né, um volume que não ficou sem definição, sem movimento. Isso a gente percebe nítido. E olha esse pós, gente, esse é um dos resultados muito legais que a gente observou dessa voluntária. E a última voluntária, a gente também vê um cacho mais aberto, né? Dentro aí da faixa do 3 também. Repara que antes, né? O antes e depois, olha que legal, olha esse movimento e essa definição do cacho. O cacho, antes de aplicar os fios, eles estavam mais ralinhos, mais sem definição. Então, dá a impressão que ela tem até menos cabelo. E olha a foto pós-aplicação, né? A gente vê até mais o fio mais encorpado, né? Com mais definição, com mais brilho, né? Gente, tivemos muitos voluntários, mas eu quis trazer alguns aqui para vocês que se destacaram e que as pessoas ficaram extremamente felizes com esse resultado. Estão aí super ansiosos, aguardando, né, o lançamento, então agora já vão poder adquirir aí. E a gente quer realmente esses depoimentos de vocês, tá? Porque isso só reforça aí também os nossos resultados. Agora sim. Agora sim. Agora ficou ótimo. Notem, olha aqui os meus fios, aqui com muito mais frizz, né? Sem definição. O meu cacho, meus cabelos, ele tem bastante frizz, eu tenho bastante cabelo e os meus fios, eles são muito finos, né? Apesar de ser cacheado, os meus fios são finos, né? E eu tenho uma das maiores, assim, dificuldades para mim é realmente o frizz, né? Eu gosto bastante, eu procuro produtos que me tragam brilho, então sempre foi uma dificuldade, porque realmente as minhas pontas são bastante secas, né? Não sei se dá para ver. Sim. Eu tenho química também nas pontas dos fios, eu vim cortando química assim de tintura, né? De descoloração.
Então, as pontas são bem ressecadas. Agora, eu quero mostrar para vocês, né, com muito orgulho aí, olha a definição desses cachos aqui após o tratamento da linha. Vocês estão conseguindo ver? Olha, olha, o cabelo super definido, cacheado, os fios super maleáveis. Aqui eu utilizei a linha completa, né? Então, o shampoo, a máscara e eu fiz a misturinha da geleia juntamente com o leave-in. E eu não fiz absolutamente nada. Eu vim mais cedo para casa, lavei meus fios, eu tratei eles da mesma fórmula. Eu não utilizei secador, difusor, nenhum tipo de produto, tá? Eles foram secos naturalmente. Vocês podem ver que minha raiz está um pouco molhada ainda. Mas para vocês verem que a gente não precisa nem de difusor. Agora, se vocês querem dar um up, indica aí para sua cliente, se quiser mais cacheada, aquele efeito visual super power de caixão definido, utilizar um difusor é super bem-vindo também, tá? Mas aqui hoje eu queria mostrar para vocês a definição sem precisar de difusor. Olha como os cachos estão abertos, eles estão definidos, eles estão anelados, eles estão com muito brilho, né? Eles estão sem frizz, né? Se você comparar aqui, ó, os dois lados aqui, ó, mesmo se dão, tentar dar uma baixadinha aqui, ó, mas tem uma diferença aí gritante. Então, eu estou super, super satisfeita com essa linha, porque realmente, né, o Lucas também aqui, meu companheiro de lab, está aqui também, sabe o quanto a gente se dedicou, né, Lucas, para esse desenvolvimento também. Então, a gente fez tudo aí com muito, muito carinho aí para realmente trazer resultados. Então, eu sei que a gente vai, vocês vão estourar aí com essa linha aí de vendas, porque suas clientes cacheadas vão amar, tá bom? Ô, Muito bom. Thalita, agora Oi, faz um Mali. favorzinho para mim. Claro. E se a gente usar nesse outro lado É, somente os finalizadores, será que já melhora? melhora. Melhora porque a gente comprovou na época dos testes e eu vou aplicar aqui para vocês, tá, gente? Então, posso fazer essa aplicação agora, Mali? Antes do Pode, vamos sorteio? lá. Ah, Vamos então vamos lá. mostrar. Tá todo mundo curioso, curioso com isso, né? Aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Ó, tô sem finalizador aqui, ele já tá quase seco, mas eu utilizo o finalizador com cabelo molhado, eu utilizo finalizador com cabelo seco. Então dá certo de todas as formas, tá? Então, ó, aqui eu vou aplicar uma quantidade aqui, menos vai de uma moeda aí de 50 centavos, mais ou menos, e eu vou pegar a mesma quantidade da minha geleia. Então, vamos misturar aqui os dois produtos. Eu vou fazer a misturinha, mas como eu falei para vocês, eles podem ser utilizados individualmente. Mas eu gosto de associar os dois porque o resultado fica muito mais legal. Gente, eu não comentei durante a apresentação, mas a fragrância é incrível. Ela é maravilhosa, ela é super leve, ela tem um toque herbal e frutal ao mesmo tempo, e ela tem uma leve refrescância no fundo. Vocês vão amar, porque eu não gosto muito de produtos, às vezes, cacheados, que eles carregam muito na fragrância frutada, e isso interfere com o nosso perfume, né? Então, a gente escolheu uma fragrância maravilhosa, herbal, frutal, super, super gostosa. Ó, aqui eu já apliquei para vocês verem a associação dos dois. Ó, só Gente, já de estou vendo uma grande passar. diferença. Olha, gente, Vocês já estão está se vendo? igualando já, ó. Olha que lindo. Vocês estão vendo aqui? Olha que lindo. Eu só passei amassando, mas dá para fazer aquelas inúmeras técnicas, né? Tem o dedoliz, tem fitagem. Hoje tem muitas técnicas, Mali, para definição de cachos, né? Eu gosto bastante de. Ai, perdão, gente, bati no notebook. Eu gosto bastante de fazer uma técnica de eu passo os produtos, aí eu amasso eles com uma toalha.
né? Então, eles ficam naturalmente cacheados. Eu não gosto, geralmente, de secar também com difusor. Eu só seco quando eu vou, às vezes, para algum evento, para deixar ele mais, né, ativado. Mas, ó, não precisa, né? Não precisa realmente de secador de difusor. Olha, eu já consegui praticamente igualar os meus dois lados dos cabelos.